Muito bem, senhores. Agora falaremos sobre um importante braço do atual momento histórico do capitalismo, que é a globalização. Falaremos sobre a doutrina neoliberal, sobre o neoliberalismo, que é um assunto que nós já abordamos em aulas anteriores. Se você não compreendeu muito bem, vamos fazer uma revisão. Vamos recapitular sobre o neoliberalismo, que é uma doutrina política e econômica pregada a partir da década de 1970. Política que prega a não intervenção do Estado na economia, ou seja, o estabelecimento do chamado Estado mínimo, senhores. Segundo os defensores do liberalismo neoclássico, também chamado de neoliberalismo, eles afirmam que os agentes de mercado são capazes de promover o desenvolvimento socioeconômico. Eles pregam o quê? Eles pregam o Estado mínimo, ou seja, a não interferência do Estado na economia. E esses dois personagens, estes dois estadistas, são os grandes expoentes do neoliberalismo na década de 80. Os pais do neoliberalismo foram o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Os grandes defensores do liberalismo neoclássico, os grandes defensores das doutrinas neoliberais foram o presidente Ronald Reagan e a primeira-ministra britânica, a única mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra, a primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, morta recentemente. O liberalismo, portanto, senhores, é uma doutrina política e econômica baseada na livre iniciativa, na livre concorrência, no direito à propriedade privada. Os grandes expoentes clássicos do liberalismo foram Davi Ricardo, Adam Smith e Thomas Malthus. Veja bem, o que prega o neoliberalismo, senhores? A não intervenção do Estado na economia, o estabelecimento do Estado mínimo, a política de privatização, a abertura da economia. Portanto, de acordo com os conceitos do liberalismo neoclássico, do neoliberalismo, o mercado deve predominar em relação ao Estado. O neoliberalismo prega, portanto, a não intervenção do Estado na economia. Pois bem, senhores, vejamos agora algumas das características da doutrina neoliberal. O objetivo central do neoliberalismo é combater a crise econômica que afetava os países desenvolvidos na década de 1970, depois das crises do petróleo, 73, 79, nós temos uma elevação no preço do barril do petróleo que vai irradiar uma crise mundial. O objetivo central da política neoliberal, portanto, era combater a crise econômica que afetava os países desenvolvidos na década de 70. E as principais medidas adotadas foram a eliminação dos encargos fiscais sobre salários e lucros, o fim do protecionismo alfandegário, o fim dos subsídios e das regulamentações estatais da economia, trocando em miúdos, o fim da intervenção do Estado na questão econômica. E quais são as ações práticas da doutrina neoliberal? Entre outras, nós temos a privatização de empresas estatais, a privatização dos serviços básicos, bem como a desregulamentação de vários setores da economia, o corte nos gastos públicos com saúde, educação, moradia, infraestrutura e outras áreas. E a desmontagem da Seguridade Social, senhores. E além disso, temos também a adoção da flexibilização das leis trabalhistas. E quais são os países
pioneiros nesse processo do chamado neoliberalismo. Como já dissemos, os países que vão implantar de fato, implantar efetivamente a política neoliberal vão ser os Estados Unidos da América, do presidente Ronald Reagan, e também a Inglaterra, da primeira-ministra Margaret Thatcher. Os governos pioneiros, Grã-Bretanha, com Margaret Thatcher, e Estados Unidos da América, com o presidente Ronald Reagan, nos anos 80. Aí estão eles, os considerados pais do neoliberalismo. O presidente Reagan e a primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. São considerados os expoentes, os grandes defensores da política neoliberal ao longo dos anos 80. Bom, temos agora algumas das transformações socioeconômicas atribuídas ao processo de globalização. Evidentemente que essa etapa mais desenvolvida do capitalismo trouxe benefícios e malefícios, tendo, portanto, aspectos bastante positivos e aspectos negativos. Dentre os aspectos positivos, podemos mencionar o desenvolvimento dos meios de comunicação, que trouxe um avanço tecnológico, o desenvolvimento da informática, o crescimento da internet, o surgimento das redes sociais, facilitando uma maior interação entre as mais variadas pessoas, nos mais variados pontos do planeta. E uma integração econômica, com a formação de blocos econômicos. Uma das características importantes do atual processo capitalista, do chamado processo de globalização, é a formação de vários blocos econômicos, dentre os quais podemos mencionar o NAFTA, reunindo Estados Unidos, México e Canadá, o Mercosul, aqui na América do Sul, a União Europeia, os principais blocos econômicos. E o aumento do fluxo de capitais em escala global. Dentre os aspectos positivos, uma maior circulação de capitais pelo mundo, um crescimento da circulação de capitais nas mais variadas bolsas de valores espalhadas pelo mundo. Temos então o estabelecimento da chamada aldeia global, uma das características do atual processo de desenvolvimento capitalista, do atual processo de globalização econômica, apresentando como aspectos positivos o desenvolvimento dos meios de comunicação, o avanço tecnológico, o avanço científico, a formação de blocos econômicos e um grande fluxo de capitais pelo mundo. Entretanto, temos também os aspectos negativos. Antes de falar sobre os aspectos negativos, podemos ver um exemplo emblemático, que é a rede de fast food McDonald's, que pode ser considerado um dos exemplos mais ilustrativos do processo de globalização, uma vez que essa rede de fast food originou-se nos Estados Unidos e acabou se espalhando pelo mundo a partir dos anos 1980. E na década de 90 houve um grande salto quantitativo no número de estabelecimentos dessa franquia nos mais variados países da América Latina, da Ásia e até mesmo no leste europeu, que durante muito tempo conviveu com o socialismo. Depois da derrocada do socialismo real, com a transição para o capitalismo, recebeu também esses símbolos importantes do capitalismo. Então o McDonald's pode ser considerado um dos exemplos mais ilustrativos do processo de globalização, assim como a Coca-Cola, também um exemplo que nós podemos mencionar. Entretanto, senhores, temos os aspectos considerados extremamente negativos, os aspectos excludentes da globalização. Ora, se nós analisamos a globalização como um estágio do capitalismo e pensamos que o objetivo primordial do capitalismo é o lucro, e este lucro fica concentrado, evidentemente que a globalização vai promover uma série de problemas, uma série de aspectos negativos, como a concentração de riqueza nos países mais desenvolvidos.
Portanto, dentre os principais aspectos considerados negativos do processo de globalização, temos a exclusão social, o crescimento dos índices de desemprego e subemprego também, os impactos ambientais, a agressão ao meio ambiente, o aumento do efeito estufa, a poluição de rios, de mares, a destruição de florestas, a degradação do meio ambiente como um todo. E disparidades econômicas, grandes disparidades econômicas entre os países centrais, as potências centrais do capitalismo, os países mais desenvolvidos e os países considerados subdesenvolvidos, bem como um corte de subsídios direcionados à produção cultural, o que vai levar a um processo de homogeneização cultural ou padronização de culturas. O que vai facilitar isso, senhores, é que na globalização, que vai se utilizar principalmente do cinema, vai se utilizar da música internacional para divulgação de valores culturais provenientes dos países mais ricos, dos países centrais do capitalismo, em detrimento dos países periféricos. Portanto, nós teremos uma homogeneização cultural. Acabamos de ver um exemplo agora há pouco, quando falamos do McDonald's. Então nós temos uma padronização do consumo em escala global. Isso é ruim, porque acaba por descaracterizar a cultura local. E a expansão da sociedade de consumo. Vivemos o atual estágio onde o mais importante não é o ser, o mais importante é o ter. O ter supera o ser, ou seja, vivemos numa etapa de grande consumismo, valoriza-se o grande consumo, o consumo exacerbado. Afinal de contas, vivemos numa etapa de capitalismo global. Então, uma das grandes consequências negativas é a expansão da chamada sociedade de consumo, que contribui para essa homogeneização cultural, senhores, na medida em que hábitos alimentares e de vestuário também vão ser padronizados em escala global. Temos, portanto, como outros aspectos negativos da globalização, a hegemonia cultural, militar, tecnológica e científica dos países mais ricos, dos países centrais do processo de globalização. Evidentemente que teremos a exclusão dos países periféricos, que vão ficar, então, portanto, marginalizados dentro dos benefícios trazidos pelo processo de globalização econômica. Ok? Então, nós temos um grande consumo, o aumento da sociedade de consumo. Devemos entender, então, a globalização como a etapa mais avançada do capitalismo, a etapa mais desenvolvida, a atual etapa do capitalismo mundial, iniciada evidentemente com o chamado advento da nova ordem mundial, senhores, que promove um grande consumo, um consumo exacerbado de mercadorias. Temos o advento de uma sociedade extremamente consumista. Vejamos então como características do processo de globalização econômica a formação de blocos econômicos. Como dissemos anteriormente, a formação dos mais variados blocos econômicos se constitui numa das características fundamentais do processo de globalização. E quais são os objetivos dos blocos econômicos? Por que é que se formaram blocos econômicos ao redor do mundo? Para facilitar a circulação de mercadorias entre os países membros, para aumentar também o mercado consumidor, aumentar a capacidade produtiva, para promover um investimento de capital financeiro em escala global, para aumentar os lucros. Exemplos de blocos econômicos, podemos citar o NAFTA, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio na América do Norte, reunindo Estados Unidos, Canadá e México, a União Europeia, que é o modelo mais
digamos, perfeito de bloco econômico, porque promove uma integração econômica e política também dos países membros, o Mercosul, aqui na América do Sul, a Comunidade de Estados Independentes, a APEC, dentre outros blocos econômicos importantes que vocês visualizam neste mapa, os principais blocos econômicos formados ao longo dos últimos anos. O NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, SEI, APEC, dentre outros importantes blocos econômicos que visam garantir uma maior dinamização dos fluxos comerciais entre os países membros. Ainda analisando essas características do processo de globalização econômica, devemos nos atentar para algumas organizações financeiras importantes, como, por exemplo, o G8, o grupo que reúne os países mais ricos do planeta, os 7 países mais ricos, incluindo-se a Rússia, pelo seu poderio bélico, pelo seu poderio militar. Temos então o G8, grupo dos 8, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e a Rússia, que foi inserida no bloco, que era G7, passou a ser G8. Outro organismo importante criado foi o G20, senhores. E o que é o G20? É um fórum internacional que promove um grande debate aberto e construtivo entre os países industrializados e também os países emergentes, dentre eles o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles debatem sobre assuntos chaves relacionados à estabilidade econômica mundial. São os objetivos do G20. E temos ainda a OMC, Organização Mundial do Comércio, que é o organismo que estabelece normas para o comércio mundial e decide sobre eventuais divergências comerciais entre os mais variados países do mundo. G8, grupo dos 8 países mais importantes. G20, grupo das principais economias mundiais. E OMC, Organização Mundial do Comércio. Vejamos agora, senhores, como característica do processo de globalização, o avanço tecnológico. Quais são os benefícios trazidos pelo avanço tecnológico presentes nos mais variados setores, como, por exemplo, meios de comunicação, meios de transporte, na robótica, na nanotecnologia, na mecanização agrícola. Detalhe é que essa tecnologia de ponta predomina-se nos países mais desenvolvidos, que possuem um maior investimento tecnológico, que possuem tecnologia mais avançada, tecnologia de ponta, em detrimento dos países emergentes e dos países considerados subdesenvolvidos. E temos também como característica do atual modelo capitalista, a globalização, a atuação das empresas transnacionais ou multinacionais que utilizam-se de um aparato tecnológico para serviços de telecomunicação, transporte, investimentos, o que é fundamental para essa abrangência mundial da economia, esse grande fluxo de capitais em esfera planetária. Característica da globalização. Globalização que é ao mesmo tempo uma globalização econômica e cultural. Não são duas economias desconexas. A globalização é uma só e possui aspectos econômicos e também aspectos culturais. Mas a globalização é um processo como um todo que promove, vejamos agora, um novo modo de acumulação.
a globalização acabou por promover um modo de acumulação flexível de capital, que é o atual modo de acumulação, caracterizado pela ampla utilização de novas tecnologias, principalmente pela automação e pela robótica, possuindo também como características importantes a flexibilização de mercado, flexibilização da produção, flexibilização do consumo e, principalmente, senhores, a flexibilização dos direitos, com a desregulamentação da economia e a flexibilização das leis trabalhistas. Exigindo do trabalhador, o mercado de trabalho exige do trabalhador uma polivalência. O que é isso, senhores? O mercado atual exige um trabalhador qualificado, um trabalhador atualizado, preparado para exercer as mais variadas funções dentro do circuito produtivo. Não mais aquele trabalhador que desempenhava apenas uma função típica da linha de montagem, o que a gente pôde ver no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, aquela cena emblemática da linha de montagem. O mercado de trabalho atual exige do trabalhador uma maior capacidade produtiva, a chamada polivalência, o que, por sua vez, exige do trabalhador constantes cursos de atualização e aperfeiçoamento. Outra característica do atual modelo de acumulação flexível é a contratação de empresas pequenas ou subsidiárias pelas grandes empresas ou empresas centrais. Esse processo é chamado de terceirização, senhores. Terceirização de partes da produção ou do trabalho. É outra importante característica do atual modo de acumulação capitalista, que é o modo de acumulação flexível, que também apresenta produção enxuta, ou seja, produção por demanda, não formação de estoque mínimo, produção just in time, ou seja, a produção deve acompanhar a demanda. Para quê, senhores? Para não ocorrer a formação de estoque, o que é prejudicial, porque decorre disso a queda no preço das mercadorias. Portanto, a produção é enxuta, a produção acompanha o mercado, a produção acompanha o consumo. Tudo isso para evitar a formação de estoques. É a chamada produção just in time. E a adaptação da produção ao mercado consumidor, que é sempre muito instável e diversificado. Outra característica é a transnacionalização do capital, ou financeirização do capital. O que quer dizer isso? Quer dizer que o capital não tem mais pátria. O capital, ele é global. O capital circula nas mais variadas partes do globo. Temos então uma transnacionalização do capital. E a nova divisão internacional do trabalho que vimos no início de nossa aula, além da expansão do setor de serviços e do aumento da extração da mais-valia, do aumento do lucro, da concentração do lucro das empresas. E quais são as consequências do processo de globalização na organização da produção e nas relações de trabalho? Pois bem, senhores, temos a substituição e concorrência com a produção fordista, exigindo uma adaptação objetiva e subjetiva dos trabalhadores, o que nós acabamos de ver como característica da chamada polivalência. O mercado acaba exigindo trabalhadores cada vez mais capacitados e atualizados para exercerem bem suas funções no mercado de trabalho. Ali, que acabamos de falar, exigência da polivalência e da participação e envolvimento na produção, uma maior adaptabilidade do trabalhador, o que acaba incorrendo numa
precarização do trabalho, numa fragilização do movimento sindical. Temos novas ferramentas de gestão visando a intensificação do trabalho e visando, evidentemente, promover um aumento da produtividade industrial. Outra característica importante é a automação, o desenvolvimento tecnológico, o que, por sua vez, acaba por gerar subemprego e informalidade e, além disso, desemprego estrutural. E a fragmentação dos trabalhadores com o enfraquecimento da organização sindical. Uma das características importantes da globalização, senhores, foi a fragmentação da capacidade de organização dos trabalhadores. Ou seja, temos um processo de fragilização do movimento sindical, em virtude da flexibilização das leis trabalhistas e da desorganização da luta promovida pelos sindicatos, pelas organizações sindicais. O fortalecimento da organização patronal, ao passo que nós temos, ao mesmo tempo, a fragilização das organizações sindicais. Empresa enxuta e subcontratação da força de trabalho, processo que é chamado de terceirização da mão de obra. Muito bem, senhores, um outro aspecto importante da globalização, um aspecto atual, é a crise econômica enfrentada por alguns países europeus. E quais são os fatores que levaram à crise econômica em alguns países da União Europeia? Como, por exemplo, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Dentre os fatores que irão levar a essa crise econômica em países da União Europeia, foi o aumento do desemprego desses países, que alcançou índices alarmantes. A crise econômica do capitalismo, iniciada em 2008, acabou atingindo a economia desses países, que são notadamente os países de economia mais fraca no continente europeu, na União Europeia. E o crescimento econômico dos países emergentes, são os países identificados como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, bem como os efeitos da política neoliberal com a crise do chamado estado de bem-estar social e as novas realidades do mercado de trabalho, como, por exemplo, o avanço tecnológico, as novas tecnologias e uma reestruturação produtiva e mudanças, a flexibilização das leis trabalhistas. São alguns dos fatores que explicam a crise atravessada pelos países europeus de economia mais frágil, como Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Ocorre então a crise na zona do euro. Essa crise que será solucionada, está sendo solucionada na medida do possível, com investimentos proporcionados pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, além dos recursos fornecidos pela União Europeia. Temos então nessa imagem, senhores, os países denominados de PIGs. O que são os PIGs? Os PIGs são os países europeus de economia mais frágil, membros da União Europeia. Então é a sigla para Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. São os chamados PIGs. E quem é que vai socorrer a essa crise dos chamados PIGs? Evidentemente, a economia mais forte do continente europeu, no caso, a Alemanha, a grande líder da União Europeia, a Alemanha, que vai promover, então, a recuperação econômica dos países que compõem o chamado PIGs. E do outro lado, o outro lado da moeda, são os países que atravessam um grande processo de crescimento econômico nos últimos anos. Os países denominados BRICS são os países emergentes, sigla que significa, é sigla inicial do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
BRICS, que se reúnem constantemente, né? A reunião desse ano foi em Durban, na África do Sul. Reunião dos representantes do chamado BRICS, são os países de economia emergente. BRICS é o agrupamento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países emergentes. Aqui temos então os países que apresentam os maiores índices de crescimento econômico. Claro que a China é grande líder, que é o país que apresenta os maiores índices de crescimento, de credibilidade econômica. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que formam o bloco dos BRICS. Então fique atento para essa característica atual da globalização, o grande crescimento econômico dos países emergentes. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E por falar em BRICS, como é que fica o Brasil, as condições econômicas do Brasil dentro do mundo globalizado? Pois bem, senhores, veremos inicialmente que fatores ajudaram o Brasil a minimizar os efeitos da crise de 2008. Dentre os principais fatores que ajudaram o Brasil a atravessar esse momento de crise mundial foi a estabilidade da moeda e da economia brasileira. Desde o advento do Plano Real, em julho de 1994, o Brasil passou a ter uma moeda forte e atravessa um momento de estabilidade econômica e monetária. A moeda mais forte da América do Sul é o real. O Brasil também apresenta um mercado financeiro bastante fortalecido. Além disso, nós tivemos a providencial atuação do Banco Central no combate aos efeitos da crise desencadeada em 2008, que o Brasil sofreu os efeitos da crise, mas foram efeitos minimizados. Quais são os principais desafios a serem enfrentados pelo Brasil no atual contexto de economia global? Dentre os principais desafios que o Brasil precisa enfrentar de frente, enfrentar com dedicação, é o investimento em educação, investimento massivo em educação, não apenas em quantidade, senhores, mas também em educação de qualidade. Não basta apenas universalizar o ensino, é preciso também investir na qualificação, investir em educação de qualidade, para que o Brasil fique competitivo no mercado internacional. E também o Brasil precisa investir em avanço tecnológico, investir em infraestrutura para ter uma economia mais competitiva. E principalmente precisamos reduzir as disparidades sociais e regionais no país, bem como combater a violência e outros problemas relacionados à urbanização descontrolada no país. Quais são as potencialidades para o futuro do Brasil? Bem, senhores, as projeções que se fazem para o futuro da economia brasileira é reduzir cada vez mais as taxas de desemprego, desde que os desafios que o país possui sejam realmente implementados e efetivados. Isso poderá garantir no futuro uma baixa taxa de desemprego, uma elevação salarial no país. Além disso, o Brasil poderá ter suas commodities cada vez mais valorizadas no mercado internacional. E um outro fator fundamental foram a descoberta de novas jazidas petrolíferas no Brasil, o chamado pré-sal, final do governo Lula, a descoberta da camada do pré-sal, o que seria uma das maiores jazidas petrolíferas do mundo, o que pode promover um grande destaque econômico brasileiro, senhores. São as potencialidades que o Brasil possui. E também poderá ter uma economia cada vez mais diversificada e em processo de crescimento, o que, por sua vez, poderá contribuir para a formação de um mercado interno cada vez
mais forte e competitivo. Qual é a atuação do Brasil no atual cenário mundial? Muito bem, senhores. O Brasil se enquadra como líder político e econômico da América Latina. A principal liderança política e econômica dentro da América Latina é o Brasil, com atuação destacada, principalmente dentre os maiores países do mundo. O Brasil liderando várias ações no sentido de promover uma cooperação política e econômica entre as mais variadas nações do globo, inclusive liderando a missão no Haiti, a chamada MINUSTAD. O Brasil se enquadra nesse processo. Qual que é o objetivo do Brasil? Produzir uma relação pacífica entre os países, promover o diálogo entre os países. Essa postura adotada pelos últimos governos brasileiros visa conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil quer se afirmar dentro do cenário mundial. Pois bem, senhores, tratamos na aula de hoje das principais características do processo de globalização. Espero que tenham gostado de nossa aula e no próximo momento estaremos falando sobre os exercícios, estaremos exercitando sobre questões que podem cair no seu concurso. Espero revê-los no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e até mais.